O início dos anos 2000 foi um período notável para as relações exteriores e a diplomacia brasileira. Sob a tutela de Celso Amorim e nos governos Lula I e II, o Brasil conquistou cada vez mais protagonismo ao redor do mundo e passou a desempenhar um papel de liderança tanto na manutenção de parcerias históricas quanto ao desenvolvimento de novas alianças com países que até então estavam às margens das nossas atenções. Talvez o principal exemplo nesse sentido tenha sido na formação dos BRICS, visando impulsionar as relações comerciais, mas também ampliar os investimentos e cooperação em ciência e tecnologia, cultura, saúde e educação. O Brasil liderou a formação do bloco entre os gigantes emergentes, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos passaram a ter maior influência nas decisões globais. Postura semelhante podemos ver com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, criada em 1996. Nos anos 2000, o governo de Lula aumentou o investimento em projetos de cooperação entre os países da nossa língua, especialmente os africanos, expandindo e intensificando as parcerias em áreas de diversos setores de interesse comum. A busca por alternativa aos modelos tradicionais de desenvolvimento através dessas novas alianças de cooperação, o compromisso com o multilateralismo e o intercâmbio cultural ainda hoje nos oferecem frutos. Hoje vamos conhecer melhor e falar com você de um deles. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto. Estamos chegando diretamente dos estúdios da TVT, na Avenida Paulista, com mais uma edição do Conversa Sem Curva. Lembrando que a gente tem um encontro marcado todos os domingos, 7 da noite, e todas as segundas, às 8 da noite, ou a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. No nosso bate-papo de hoje, recebemos a diretora, atriz e produtora cultural com mais de 40 anos de estrada e uma trajetória incrível. Entre os espetáculos que dirigiu, à frente do Grupo Dragão 7, estão Aquário, espetáculo afrofuturista, O Portal Encantado, Teatro para Bebês, Pés na Estrada e, ao lado de Dexter, o musical O Mundo Mágico de Oz. Em 2003, visando promover o intercâmbio cultural entre países da língua portuguesa, ela criou o Festival de Circuito de Teatro em Português, que chega a São Paulo essa semana com uma programação imperdível. Seja muito bem-vinda, Creuza Borges, minha querida amiga, quanto tempo, tudo bem? Tudo bom? Que introdução, hein? Gostou? Trabalho conjunto da nossa equipe aqui com o Gustavo Novo, redator, nós estamos cada vez aprimorando mais aqui, viu? Muito bom. Tudo bem contigo? Tá tudo ótimo, trabalhando bastante, né, no teatro, fazendo a produção desse projeto que você falou de intercâmbio, que se chama o Circuito de Teatro em Português, que comemora 21 anos. 21 anos. Começou com uma parceria entre Brasil e Portugal, que eram os países que tinham mais condições de trocar na época. E aí depois eu falei, não, tem que ser com todos os países de língua portuguesa, porque a gente queria se voltar para a África, conhecer. A gente não tinha a menor ideia do que se passava, não tinha contato. Então, em 2003, eu comecei a ter contato com os grupos também da África portuguesa. Portuguesa não, que fala a língua oficial portuguesa, além das outras línguas. Além das outras línguas. Maternas, assim como no Brasil temos 11 línguas oficiais, não só o português. Muito bem. Creuza, eu quando fiquei sabendo desse trabalho aqui em São Paulo, eu fiquei doido para te trazer aqui, porque a gente vive no Brasil, na minha avaliação, uma disputa de visão de mundo. E eu acho que o papel, né, fundamentalmente desses países que a gente falou aqui, da gente resgatar a história desses países e valorizar a cultura, é um movimento, acima de tudo, político muito grande. Eu vivo dizendo que tudo é política, a arte muito mais ainda. Você, quando pensou, evidentemente, nesse projeto todo, te veio também essa responsabilidade de você olhar e falar, cara, eu estou fazendo algo para além da arte, mas algo muito maior,
que vai fazer com que a gente conheça, inclusive, as nossas origens. Você pensou um pouco sobre isso, não? Refletiu sobre isso? Agora sim, no começo não, porque você começa, na arte, você começa primeiro por um desejo que te move. É um desejo de fazer, de criar uma coisa, de criar uma situação. E aí, quando você vai criar, começam a vir, as dificuldades se apresentam. E as dificuldades são justamente o ponto que tem que ser trabalhado, na vida e na arte principalmente. Então, quais eram as dificuldades de chegar nesses países, porque embora a língua portuguesa seja o ponto de partida desse projeto, eu comecei a descobrir que tinha outras línguas. Outras línguas eram faladas antes do português. Qual foi o apagamento disso? Qual foi o resultado disso? Não só na África, como no Brasil, com os povos originários da África e do Brasil. Então, começou com uma aproximação, que era a língua que aproximava a gente, que dava para comunicar e a gente criar junto, mas aí a gente começou a ver outras coisas, as dificuldades e também as riquezas, claro. E isso começa a se apresentar ao problema político, desde a hora de você conseguir o trânsito dos artistas. A gente participa da CPLP, mas nem por isso eles têm que deixar de tirar o visto. Os materiais entram no Brasil, material que não tem valor nenhum como importação e exportação. A gente luta por um selo cultural há séculos dentro do projeto, né? Há mais de 20 anos que eu espero esse selo cultural aí, que não precisa trazer os cenários como obra de arte, que você importa e depois tem que exportar o cenário. Dificuldades de trânsito mesmo das pessoas, por exemplo, Moçambique, Angola, Cabo Verde, todos têm que tirar visto para entrar no Brasil. Portugal não. Então, já tem uma facilidade e tal. Mas nem todos os países podem transitar entre si sem esse empecilho que é o... E custa, tem custo. E os grupos vêm... Esse festival é feito com a colaboração dessas companhias, porque eles vêm e não recebem... muitas vezes trocam a ajuda de custo que a gente dá por passagem aérea. Sim. Então, é uma junção da força de todo mundo. E é claro que, a partir da criação, começam a aparecer o que a gente tem que trabalhar, que é o lado político. Que o lado político é que vai facilitar esse trânsito, vai fomentar essa cultura, nessa troca de saberes, para a gente conhecer o nosso passado, para a gente poder fortalecer o nosso futuro. Muito bem, Creuza. Antes da gente falar sobre programação e etc., que quem está nos assistindo aí já está... Hoje eu falei com a minha mãe, apesar de que minha mãe tem uma relação próxima contigo, né, de amizade, mas ela já falou, não, eu quero assistir. Né? E eu estou imaginando aqui que o público que está aí, fala, cara, eu quero ver esse povo todo aí. A gente vai falar sobre a programação, mas eu queria falar um pouco de você. Antes disso, como é que você chega a Portugal? Porque o caminho de tudo isso foi a tua ida a Portugal, né? A Ângela Dipp, minha companheira, quando a gente falou de você, quando eu falei de você, ela falou, não, eu conheço a Creuza, eu fui para Portugal, inclusive a Creuza que me levou. Me conta como é que começou essa história, enfim. A história, eu sempre quis fugir de uma realidade. Você sabe, eu morava em Diadema, sim, na época era a cidade mais violenta da cidade de São Paulo, sim, né? Era assim, moro em Diadema e tal, e eu queria fazer teatro, né? E eu sempre queria viajar o mundo com o teatro, e o teatro possibilitou isso, eu já fui a 5 continentes, tudo através do teatro. E eu queria viajar, então eu programei toda uma viagem para Portugal, isso no ano 2000, mas eu ia desde 99 e tal. E aí eu comecei a ir através da Expo 98. Foi a primeira vez que o meu grupo foi convidado. A gente foi fazer o espetáculo carnavalesco de uma obra de um dramaturgo deles, que é o Gil Vicente. E aí eu pensei, vou fazer um cara medieval, um século XIV, século XIII, sei lá. E aí, como que eu vou transportar isso para a nossa realidade? Então, eu fiz um desfile de carnaval, figurino todo carnavalesco, Anjo Diabo, 2 passistas, escola de samba. E os personagens principais eram os dos carros alegóricos e tal. E a gente participou da Expo 98 pela primeira vez em Portugal. E aí começou a troca. Daí, os portugueses queriam vir para o Brasil, e eu comecei a trazer. No começo, a plateia meio que chiava, queria
ponto eletrônico, né, tradução. Eu falei, gente, eles falam português, mas ninguém entendia nada por causa da fonética, né? Agora ninguém reclama mais, já fazem 20 anos. E aí eu comecei a trazer, levar, colaborar com os festivais do Porto, que foi o Cômico da Maia, que eu levei a Angela Dipp. Sim. E tem o Festival Internacional também do Fazer a Festa, que é do Grupo Arte Imagem, o diretor José Leitão, que é meu primeiro parceiro de troca, depois a Companhia de Teatro de Braga, depois vieram outras companhias, e foram muitas companhias nesses 20 anos, muitas trocas, e aí eu falei, não, tem que expandir para a África, eu quero os outros países. Em 2011, eu consegui os 8 países de língua portuguesa, reunidos em São Paulo. E foi uma loucura, foi muito bom. E de lá para cá eu tenho realizado. Claro, a gente pulou a pandemia, mas eu comecei pela Expo, que foi o primeiro convite que a gente recebeu. Muito Daí eu bem. comecei a realizar meu sonho de sair do Brasil. E foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo, todo artista tem que fazer isso. Que a gente reclama muito do Brasil, sabe? E depois, cada vez que eu saio do Brasil, eu volto gostando mais do Brasil. Tem um lado tem um lado, é Deus e o diabo na terra do sol mesmo. Eu falo muito isso, assim, você sabe, eu e minha mãe e meu irmão, a gente mora em vários países, e eu sempre falo isso, e depois eu tive a oportunidade de voltar a maior parte desses países, aliás, voltei a todos, menos Portugal. Menos Portugal, eu morei 4 anos em Portugal, a gente veio embora e eu não voltei mais, mas está no meu radar aqui, que eu quero voltar a Portugal mesmo, mas eu sempre digo isso, cara, sair do Brasil é muito legal, mas voltar é mais bacana ainda. Acontece um negócio aqui que é assim, tem vida, sabe? Sim. Eu vou para o primeiro mundo, sei lá, vou para a Austrália, meus filhos moram na Austrália. Eu ia te perguntar sobre isso, cara. Tem tudo, mas parece, sabe o coração que você está na UTI, você está estável? Sim. Assim, é estável. E aí você chega no Brasil, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para criar, tem muita coisa para brigar, tem muita... E quem trabalha com criação não pode desanimar. A gente está fazendo teatro, a gente está lendo, a gente está vendo. Aliás, essa efervescência acaba sendo inspiração, né? Porque você vai vendo coisas, você fala, cara, eu preciso fazer algo sobre isso, eu preciso fazer algo sobre aquilo também. Eu estou de um jeito que eu não posso ir em lugar nenhum. Onde eu vou, eu falo, nossa, que legal, cara. Pô, eu tinha que fazer isso aqui, eu tinha que escrever sobre isso, tinha que falar sobre isso, gravar sobre isso. É uma loucura esse Brasil. Que bom que você está assim, porque tem muita gente que está muito desacreditado, né? Às vezes as pessoas desanimam, mas a gente que trabalha com criação não pode desanimar. Fazendo muitas vezes sem dinheiro, como agora, estou fazendo com apoios, assim, equipamentos doados, espaços, gente que está me ajudando a fazer o teatro, mas assim, sem patrocínio esse ano. Mas vamos fazer. Mas só queria falar uma coisa da sua mãe. A sua mãe foi uma das mulheres, tive algumas mulheres na minha vida que me instigaram, porque, como eu disse, eu morava em Diadema. Sim. A ligação com a arte era muito pouca. Sim. Vim de uma família Naquela artista, e naquela época, então, que a gente viveu lá, saindo da ditadura, né? Quando a gente estava na época dos anos 70, 80, e quando eu conheci a sua mãe, ela vislumbrou assim um mundo para mim que acontecia fora do Brasil, que tinha fora daqui, de uma história anterior, política, de uma época pesada, e tudo que ela viveu, eu ficava horas ouvindo a sua mãe e nunca me cansei. E adoro a Dina. Ela te adora, eu falei hoje de você, ela falou, que legal a Creza. Ela achou que você ia atuar nas peças também. Eu atuo numa das peças. Que maravilha, eu não sabia. Eu faço teatro para bebês, Quando nasceram as minhas netas, eu falei, eu vou fazer uma peça em homenagem a elas. E aí eu fiz o Portal Encantado, que é o teatro para bebês, e estou atuando, que foi o espetáculo que eu fui ficar uma época lá em Portugal fazendo, pós-pandemia, que aqui ainda estava fechada, e Portugal abriu, as coisas já estavam acontecendo primeiro que aqui, porque já tinha vacina, então a gente já podia... Nossa, eu não consigo me conformar. Aqui ainda a gente estava atrasado, porque a gente ainda estava xingando o inominável, compra vacina! Isso, exatamente. E eu já estava lá fazendo teatro, com apoio até do Teatro Arte Imagem, me deram um espaço para eu ficar, para eu morar. E aí eu fui fazer teatro lá um tempo, fiquei quase um ano lá. Foi muito bom, com esse espetáculo aí que eu fiz, Portal Encantado. Muito bem. Você sabe que a gente passou aí por esse, né? Você falando agora, me veio
esse período que a gente viveu. E eu sempre, quando estou assim, né, conversando, ainda mais conversas sem curva, como a nossa aqui no programa, com artistas. Já né? até esqueci que eu estava no programa. Essa é a ideia. Eu sempre, quando estou com. Aqui a gente recebeu o Hernani Moraes, que é um ator maravilhoso do Rio, estava com peça aqui, veio aqui, o Kiko Mascarenhas, a Ângela, já vieram alguns aqui. Agora você, e a gente sempre fala sobre isso, assim, porque a gente foi vítima de uma perseguição assustadora, né, 2018 para cá. Muita gente pensa, o fato das pessoas te xingarem, como no meu caso, eu não sei se com você aconteceu isso, de mamateiro da Lei Rouanet, é uma provocação tão barata, mas que me feriu muito. Não, eu, inclusive, nunca nem desfrutei da Lei Rouanet, seria direito meu, de qualquer brasileiro ou brasileira desse país. Mas o fato da gente ver a quantidade de pessoas que são ignorantes no sentido mais amplo, né, do saber, a falta do saber, do entendimento, primeiro da lei, aliás, primeiro da importância da cultura, né, depois da Lei Rouanet e de outras leis. Como é que foi para você esse período, Creuza? Foi decepcionante, o negócio foi tão forte, né? Pegou tantas pessoas que, primas, irmãs mesmo, filhas da irmã da minha mãe, que conviveram, sabiam da minha luta no teatro, começou a mandar recadinho para mim que eu era uma mamateira da Lei Rouanet. Aí eu falei, gente, meu nome saiu numa lista de pessoas que deveriam ser perseguidas e não contratadas. Eu, no mesmo nível de Camila Pitanga, outros cantores famosos. E aí, por isso que eu fui até ficar um pouco, eu fiquei com medo quando o outro ganhou, o outro que eu não falo nem o nome, ganhou o Inominável, Inominável Homem das Trevas. Quando ele ganhou, eu falei, vou cair fora, vou sair daqui. Ainda falava para minhas primas, se você eleger, eu vou ter que ir embora, cara, porque meu nome saiu aquele Constantino da Folha, botar meu nome numa lista de pessoas que devem ser perseguidas, olha só. E aí eu fui, como perseguida política, talvez, fui para o exílio, me autoexilei um pouco, porque eu não sabia o que ia acontecer. A nossa sorte é que também a inteligência passa longe, então essa foi uma das sortes que o país teve. Sim. Senão essa hora, sei lá onde a gente estava. É verdade. Não, eu falo. Então eu fiquei muito triste, porque os próprios parentes sabiam da luta do pessoal do teatro, trabalhou comigo no teatro. Sabe, quando a gente fala luta, parece uma coisa assim meio subjetiva. Cara, é ralar o dia inteiro. Todo dia, sábado, domingo. Só como se eu trabalho, se eu ganho algum dinheiro. Eu trabalho hoje para comer daqui 6 meses, 3 meses, 4 meses. Trabalho 1 ano para o negócio dar certo. Que loucura, e aí mandava recadinho que eu estava mamando na teta do governo. Eu falei, gente. Aí não deu para mim, aí acabou. Não converso mais. Creuza, vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não sai daí não, que a gente vai e volta rapidinho. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Sem Curva. Hoje, com a presença ilustre da diretora, atriz e fomentadora cultural Creuza Borges. Creuza, a gente estava falando aqui dessa tensão 2018. Começou um pouquinho antes, né? A gente estava falando dessa coisa da luta diária que a gente tem enquanto artista, né? Você já deve ter escutado muito isso, assim como eu. Você é atriz, mas você trabalha com o quê? É engraçado isso, se não fosse trágico, seria engraçado. Porque, para mim, acima de tudo, mostra, como eu disse, uma falta de entendimento da cultura, da arte, que em todos os momentos da civilização, a arte, a cultura, o teatro, fundamentalmente, teve um papel, né, fundamental, né? E é muito triste a gente ter vivido isso, e a gente ainda vive, né? Essa semana, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, e agora com, não digo amplos poderes, mas muito mais, com uma musculatura muito maior. Você acha que
Eu entendo a arte, a cultura, o teatro como uma ferramenta de resistência, sabe? Eu vi uma tira antiga, quando o Mussolini ganhou na Itália, de 30, dois poetas, né, estão andando e um pergunta para o outro, e agora o que a gente faz? O outro fala, vamos fazer poesia. Eles detestam poesia, né, não suportam poesia. Você acha que, quando nesses momentos de conflito, o Frei Beto outro dia disse aqui, a gente tem que guardar o pessimismo para os dias bons. Então a gente está sempre, né, numa luta enorme. Quando acontece esse tipo de avanço da estupidez, da ignorância, do negacionismo, isso de certa forma te motiva a criar mais, a trabalhar mais? Bom, primeiro é um choque, né? Porque quando eu penso que chega a era de Aquário, que a gente vai viver tudo de bom, da alta tecnologia, do melhor de tudo, eu vejo um outro lado puxando para trás. Mas eu encaro isso como um último suspiro desse tipo de cabeça. Eles estão se agarrando do modo que dá. Tanto é que não tem escrúpulos. A gente viu, a gente está vendo como é que as eleições estão acontecendo, como as campanhas acontecem. Então, totalmente sem escrúpulos. Perderam a vergonha. Naturalizaram, né? Perderam a vergonha total. Eu vi um candidato uma vez, eu tenho que citar, que foi o Lula, ele perdeu uma eleição por um 3 em 1. Hoje você fala, esse candidato roubou um banco, ele deu golpe no banco, ele deu golpe em velhinhos. Não, o cara faz um laudo falso e vai para a imprensa. Né? E aí, tudo bem. Sim. As pessoas, para ela, pessoas de bem que vão, que trabalham com caridade, com gente espírita, que eu conheço, que eu sou espírita, e votaram nesse cara. Eu fiquei, assim, estupefato. Mas aí depois vem a reação, né? Aí eu falo, não, a gente não pode desistir. E a gente trabalha com isso que você disse, com a resistência. E em cima disso é que vem o resultado depois de um trabalho que você escolhe para fazer. Quando eu falei do desejo, tem o desejo, mas tem alguma coisa que te incomoda ali. Se essa situação está me incomodando, eu vou falar sobre o quê agora? Eu tenho que falar sobre isso. Aí eu vou pesquisar, e que maneira que eu vou falar sobre isso? É assim que você começa a criar, é assim que o negócio aparece depois no palco, numa música, num espetáculo de teatro. Então é desse jeito, a gente está discutindo sobre uma coisa, a gente sempre está falando no teatro, com o meu grupo de teatro, do Dragão 7, acontece uma coisa, a gente vai lá, discute sobre aquilo, vamos falar sobre isso agora, vou fazer o próximo espetáculo sobre isso, que esse é o momento que a gente está vivendo. Então é a partir desse desejo de falar disso, que é necessário e é importante, né, que a gente faz a próxima criação. Então, não tem que esmorecer, eu acho que é aí que a gente tem que falar mais ainda. Porque eu acredito, eu não desanimo porque eu acredito que é o último suspiro da direita no mundo, é o último suspiro dessa cabeça que já devia de ser cortada, ter sido cortada, decepada há muito tempo, usando a mesma linguagem deles, que eu acho um pouco forte e tal. Luís XIV, Luís XV, sei lá, mas assim, acabou para vocês, não cabe mais esse tipo de coisa, cada uma que você escuta, não dá mais, desculpa. Já era para vocês. Você sabe, que você estava falando aqui sobre o último suspiro, né? Eu tenho uma tese de que o avanço, a gente fica sempre no o avanço da extrema-direita, da ultradireita, como ela é conhecida na Europa, e eu acho que isso, na verdade, é uma consequência. A causa, na minha opinião, é a falência do sistema capitalista. Porque quando eu vejo as pessoas que apoiam, por exemplo, Pablo Marçal, que a gente estava mais ou menos falando aqui, mas esse tipo de político, você olha, são pessoas que estão intelectualmente, são indigentes intelectuais, são pessoas que derreteram o cérebro ao ponto do cara acreditar que um coach vai conseguir fazer uma gestão... Numa cidade como São Paulo. Uma cidade como São Paulo, uma cidade cosmopolita, uma das maiores do mundo. Então, assim, é muito doido isso. E isso,
me diz muito a votação expressiva que teve o Pablo Marçal, porque ele é a figura, ele é o que ilustra aquela figura do cara malandro, como você falou. Os caras perderam, né, a vergonha, o cara, não, é isso mesmo, eu sacaneei porque isso dá. Eu lembro dele falando, eu estava fazendo esse personagem para chamar a atenção. Eu falei, cara, é surreal. E é o que a gente vê, infelizmente, de parte da juventude, e na minha opinião, eu repito, acho que isso é um pouco, né, o residual que o sistema capitalista traz. Padrão de beleza, você vê mulheres deformadas, não só fisicamente, mas fundamentalmente com seus valores, né? É muito doido. E eu estou falando mulheres, evidentemente, né, isso serve para homens, jovens, né? E eu, né, eu penso um pouco isso. Então, quando você fala de último suspiro, eu acho que é o último suspiro do capitalismo mesmo, porque nós chegamos, nós esgotamos, nós estamos destruindo o planeta concretamente, né? Não é mais, olha, né, vai ficar ruim. Tanto é que é o capital que está segurando essa cabeça direita, você sabe, né? É o capital que está patrocinando, é o capitalismo que não quer assumir a sua falência. Sim. Não quer assumir a sua falência. Estão se debatendo. Então, eu acredito nisso. Uhum. E porque não tem, o tempo ele expande, então não tem como voltar, percebe? Pode avançar um pouco, vai ter, ao mesmo tempo que tem, por exemplo, você falou do Trump, ao mesmo tempo que tem uma consequência, várias consequências terríveis, assim, principalmente para os imigrantes, que inclusive ajudaram a elegê-lo, que eu não consigo entender essa cabeça, vai ter uma consequência talvez com a guerra da Ucrânia e Rússia. Sim. Que ele não consiga mais apoio do Trump e pelo menos uma Sim. guerra ali vai estancar. Eu não sei. Então, as coisas vão desenvolver da maneira que tem que desenvolver para uma cabeça mais futurista, para uma cabeça realmente da era de Aquário, Sim. e que a gente saia dessa era de cristã, Sim. sofrida e tal, Sim. e que a gente vai para uma coisa melhor. Das trevas, você sai das trevas, está saindo da Idade Média, a gente está saindo da Idade Média. Então, existe essa força que tenta se agarrar, sabe? Uhum. Ainda num pedacinho que tem do capitalismo, que o capitalismo é quem propicia isso. Muito bem, vamos falar sobre a programação. Eu gosto de falar com a Creuza, ela falou agora há pouco isso. Eu até esqueci que eu estava no programa, e eu também, né? Então nós estamos aqui batendo papo. A última vez que eu estive com a Creuza foi no 1º de maio, antes do Lula ser eleito. Foi. No Pacaembu, você estava com o teu irmão Dexter. Estava eu, Dexter, não só eu e o Dexter. Sim, estava uma turma, né? Que a gente foi ao palco, acho que a gente foi cumprimentar o Lula, estava tirando foto e tal, eu vi você lá. Foi. Sempre na trincheira. Vamos lá. Vamos falar do festival. Como é que está a programação? Dá início agora dia 14, dia né? 14, que é essa semana agora. No Centro Cultural Olido. Aliás, a gente tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, da cidade de São Paulo. Eles estão disponibilizando todos os equipamentos. Vai ter uma mostra sequencial, então, no Centro Cultural Olido, vai ser do dia 14 ao dia 20. Com programações todos os dias, cada dia um país. Então, a gente vai ter Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, além da cerimônia de abertura no dia 14, que a gente vai apresentar todos os artistas. A Ju Colombo, também, que é uma atriz que trabalhou comigo, ela vai apresentar. Né? Ela vai apresentar, o Vitor da Trindade vai tocar um tambor lá, fazer uma percussão para a gente. Então a gente está fazendo uma festa, a gente vai fazer uma festa dia 14 para dar as boas-vindas para os nossos amigos artistas que estão vindo de fora. O grupo também Artefato do Amazonas, do Manaus, que está vindo com um espetáculo maravilhoso. O grupo Dragão 7, que é o meu grupo, que vai estar com 2 espetáculos também na mostra. Então, do dia 14 até o dia 21, faremos 22 apresentações. 2 seminários, sendo um de intercâmbio, que a gente entra agora, expande para a rede do Canadá, CPLP, e global, Sul Global também. Depois a gente vai fazer no Museu Indígena, um seminário sobre as línguas maternas, que foi aquele ponto que eu te falei, que antes do português existiam outras línguas, e existem ainda, porque na verdade... É tão importante falar sobre isso, porque essa história de colonização, o que esses bandeirantes fizeram com o nosso país, com os nossos povos originários, e é inimaginável
todos os dias eu passo em frente à estátua do Anhanguera, ali na Paulista, e eu falo, cara, não é possível. Borba Gato, Rodovia dos Bandeirantes, você fala, cara, não é possível. Então, assim, eu acho que quando o Inominável ganhou as eleições, o primeiro ato dele foi fechar o Ministério da Cultura. E isso é muito significativo, porque isso mostra a importância da cultura nessa batalha de visão de mundo, de guerra cultural e etc. E isso que esse trabalho que você está fazendo, de falar sobre essas... Né, são dialetos? Não, essas... Não, são línguas. São línguas mesmo. Eu fiz um dos seminários que eu fiz, eu tive uma surpresa. Quando eu fui à África do Sul, eu falei, nossa, se falam 11 línguas na África do Sul, que absurdo tal. E aí eu descobri com a pessoa do IPOL, que veio dar uma palestra para a gente, que nós temos 11 línguas oficiais, 10 além do português. Nós temos 4 dos imigrantes, né, que vieram de fora, língua escrita, falada, registrada, para ser considerada oficial. 6 ameríndias, que é dos povos originários, nós temos 6 línguas, 6 indígenas oficiais. Mas a gente tem línguas maternas dos povos originários do Brasil, mais de 240, eu não sei direito o número, mas é mais de 240 línguas. E a gente tem, pra você ter uma ideia, de Moçambique, eu trago um grupo que tem 3 atores. Cada ator fala uma língua materna. Eles têm uma língua, tem a língua oficial portuguesa, que eles falam no trabalho, na escola, mas entre eles tem o crioulo de Cabo Verde, tem o crioulo de São Tomé e Príncipe, tem o crioulo da Guiné-Bissau. Então, tem as línguas deles que não são dialetos, são línguas. A gente pode chamar de dialeto porque não é considerado, não foi oficializado, mas são línguas maternas, línguas que a gente preservou a duras penas. A Márcia Cambeba, que também é uma indígena, uma historiadora, escritora, ela fez também uma oficina com a gente um ano retrasado, né, em 2022, e ela falou do termo cochichar. O termo cochichar, ele surge de um ato da mãe cochichar na orelha do filho indígena a língua, ensinando ele a falar a língua, porque era proibido, que morria, né? A partir de 1750 foi proibido falar a língua materna, então era só português. Quem falava a língua na cidade ou por aí morria, era torturado. Então os indígenas cochichavam no ouvido do filho a sua língua materna para que preservasse a língua. E, ao mesmo tempo que é poético, é terrível. Nossa, é uma tragédia humana. A gente fala muito do Holocausto, evidentemente não tem como você mensurar a tragédia, mas o que a gente viveu, o período da escravidão, foram séculos e séculos. E ao mesmo tempo que tem essa perda, existe uma riqueza do encontro desses povos, que é isso que a gente vai comungar agora nos palcos. O palco do circuito é palco também para notícias, para troca do que está acontecendo em cada país, que nem agora em Moçambique, a gente está vendo o que está acontecendo em Moçambique, a gente está meio com a ligação e comunicação cortada, as internets já não funcionam direito. Então, cada um que vem conta a sua história, fala como que é a questão da língua, como que eles lidam com isso, qual foi o prejuízo, o apagamento que houve, cultural inclusive, né? Eu te falei que se não cochichasse, que se não passasse, a gente não teria nem o que eles têm agora. Os povos indígenas de hoje estão há 500 anos ali, tanto na terra, preservando a natureza, quanto tudo que eles têm, sua cultura, a língua, o que eles herdaram dos antepassados. Como diz o Gabriel Pensador, essa tribo é atrasada demais. Nossa. Nossa Senhora. Essa da cidade. Uma questão. Essas línguas maternas, até onde influenciam na língua portuguesa? Porque tem muitas coisas que a gente... Muita coisa. Muito. Né? Aqui você tem Anhangabaú, você tem Itacoaxetuba, você tem... Peruíbe. A gente tem línguas... A língua, é tudo... Aqui em São Paulo, a língua indígena está presente. Assim como a gente tem no português o francês... Sim. Tem misturado, mas o nosso português é totalmente diferente do português de Portugal. Sim.
como é diferente. Os africanos que falam a língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, eles têm uma fonética, um sotaque, que a gente chama de sotaque, uma maneira de falar mais parecido com os portugueses, uma construção do português. Sim. A nossa construção é brasileiro mesmo, é outro português, é bem diferente, né? Vem dos nativos daqui também. E aí, isso com essas linguagens anexadas. Sim. Eu brincava com o Zé Leitão, que é o diretor primeiro que eu tive mais contato, que é meu amigo hoje e tal. Ele vinha aqui, eu falava, ô Zé, fala Itacoaxetuba, fala Iangabal. Aí ele ficava bravo. Mas a gente tem muitas línguas dos povos originários no nosso português, no dia a dia a gente fala e não percebe, isso passa. Mas é muito importante esse resgate. Não que a gente vai voltar a falar ou que eles vão falar a língua materna, que eu sei que... Mas quando você toma contato... Eu trouxe um espetáculo chamado As Formigas, e que a atriz era do deserto, da Namíbia. Sim. E o ator de Angola. Tem uma hora que ela começava a falar na língua nativa. Eu não entendia, mas eu sabia que eu conhecia aquilo, sabe? De algum lugar, você tem uma ligação com aquela língua, com aquele peso, com aquela beleza que você está ouvindo. Não dá para explicar direito o que é. É tão importante você conhecer a tua história, costumes e etc. Cultura, fundamentalmente, quando a gente fala cultura, às vezes fica uma coisa meio subjetiva, né? Mas a cultura está muito ligada a isso, né? De você conhecer, né, os teus antepassados, como é que foi a construção histórica. O movimento preto está aí para provar isso. A partir do momento que o movimento começa a resgatar o seu passado, recontar a sua história, pronto. Tem o fortalecimento do futuro, do homem preto agora presente na nossa sociedade, reivindicando seu lugar com todo o direito, com toda a força que ele vem. Então é isso. O Lula sempre fala que a gente tem uma dívida gigante com a África e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vou te pedir licença, Creuza. Você não saia daí, a gente está de volta já já. Voltamos para o derradeiro bloco do Conversa Sem Curva. Creuza, cara, conversar com você sempre é muito bom. Dividir a conversa com o público é mais legal ainda, porque eu espero que, de verdade, as pessoas se sensibilizem e tenham, né, noção da importância da gente falar sobre a nossa história, a história dos povos da língua portuguesa, que tem tudo a ver com a gente. Talvez muita coisa que acontece hoje possa ser explicada, né, através da história. Obviamente que sim, nós precisamos contar com a colaboração do público para que você, né, se interesse por esse assunto. Eu vou pedir de novo para a gente passar a programação. Por favor, Creuza, passa de novo. E tem site, você passou o site tem aqui. O nosso site. Eu vou pedir para a produção depois já deixar o site para as pessoas entrarem, deixar aí como GC nesse último bloco, tá? Para ver se a gente, né, porque às vezes, se puder criar um QR Code, melhor ainda, né? Boa, cria um QR Code, põe aí então, que o cara só põe o celular, você pode colocar o teu celular na câmera do celular, você coloca e você já vai entrar direto lá no site com as informações. Mas a partir do dia 14, eu queria falar um pouquinho sobre as peças também. Sim. Vamos falar sobre as peças. Você tem aí, a gente separou peça por peça, produção. Se tiver, já vai colocando. Aí, ó, vamos lá. Olha que imagem linda. Tarobequê. Caramba! Esse grupo faz um trabalho maravilhoso, eles são de Manaus. Tá. O diretor Douglas, e eles... É um grupo grande, vem com 16 pessoas aí, são músicos ao vivo, tem um coro, eles trazem essas figuras fantásticas do nosso imaginário, né, da floresta. Que lindo! E é um texto do Márcio de Souza, um escritor, né, que levou a nossa cultura para muitos países e faleceu esse ano, foi embora.
Cara, que lindo. Só de olhar a imagem. É muito bonito. E é um texto para criança, adulto, é um texto livre, é um texto para imaginário e criança pode assistir também, tanto é que a gente vai apresentar sempre à tarde. Esse espetáculo sempre à tarde. À tarde. Espetáculo tipo 16 horas e tal. Maravilha. Vamos para o próximo, então. Não temos todos, mas temos alguns. Esse espetáculo é A Mesa, que é do Nelson Monforte. Ele vem de Lisboa, Portugal. É um espetáculo que também fala sobre Leonardo da Vinci e que fala sobre escravidão, sobre esses assuntos que a gente está tratando ultimamente. Cara, que maravilha. É um espetáculo maravilhoso que é com ele em cena e vai abrir o festival no dia 15. Muito bem. Olha que foto mais linda. Esse grupo é de Angola. Eles estão fazendo um texto chamado Lena e Bosman. E é sobre o apartheid. Cara, você não tem noção, eu estou olhando aqui como a gente tem a ver com esses povos, né? Tem. Os traços, eu estou vendo ali meu tio Mandarino do lado esquerdo. Você sabe que quando eu fui a Angola, parecia que eu não tinha saído do Brasil. Foi o único país que eu tive essa sensação. Fui a Moçambique, Cabo Verde, né, Portugal, mas em Angola, eu falei, acho que minha ascendência está aqui, eu estou em casa. Tem mais? Esse é um espetáculo meu que chama Pés na Estrada, são 3 palhaços. É um espetáculo para criança também, para adultos. É palhaço, né? Palhaçaria. E eles vão numa viagem fazendo palhaçadas, divertindo o público. São atores muito bons, Ailton Rosa, Humberto Fittipaldi e o Daniel Demes. Que maravilha, cara. Do Grupo Dragão 7. É o Pés na Estrada, também vai passar a tarde para pessoal mais adolescente. Vamos manter o QR Code aqui, então, para você que tiver, né, interesse, todos gratuitos, né, Cris? Todos gratuitos, é. A programação inteira gratuita. Muito bem, então o QR Code está aí, você abre o seu celular, a câmera, já põe na televisão e você já vai conseguir entrar lá para todas as informações. Vamos falar aqui sobre... Eu posso falar mais alguma coisa sobre a programação? Por favor. Tem um seminário que eu vou fazer, que eu vou direcionar para a classe artística, o convite. Gostaria que a classe artística de São Paulo se apresentasse nesse dia, porque a gente vai ampliar a nossa rede de intercâmbios, não só com os países de língua portuguesa, mas também com a rede Canadá. Canadá, PALOP, CPLP. É uma rede que a gente está criando para ampliar. Conexão. Englobando também, a gente vai querer fazer trocas com a África do Sul, Sul global, com a Europa, com os PALOP, que são os países africanos que falam a língua portuguesa, a partir do Canadá. E o Brasil. Muito bem. E o Brasil. Agora eu quero falar sobre um assunto relacionado a isso, que é o seguinte, por que não temos patrocínio? O que aconteceu com os empresários aí? Vamos lá, agora chegou a hora de botar... Eu acho que é mais como você consegue chegar nos empresários, quem está chegando no empresário, quem está conseguindo patrocínio, do que propriamente o problema do empresário, entendeu? Como que o meu projeto, eu acho que meu projeto ele está se estruturando. Eu acho que esse ano a gente quase conseguiu um patrocínio, mas não deu. Mas eu acho que o ano que vem a gente vai conseguir. Eu acho que passa mais pela linguagem do captador, para fazer essa ligação do teu produto. Sim. Porque a gente no teatro, a gente tem mania de querer fazer tudo. E não tem como fazer tudo. Tem uma hora que você tem que passar delegar ou passar para o profissional que sabe fazer isso. Então, quem sabe eu consiga o ano que vem. Eu já consegui patrocínio por mim mesmo, captando, através da Lei Rouanet, inclusive, para fazer duas edições. Já mamei na teta do governo 1 ou 2 anos e muitos anos através da Caixa. Porque o governo tinha um edital e tem, agora foi retomado, mas nos outros anos de escuridão foi suspenso. Sim. Então, durante muitos anos, a Caixa patrocinou esse projeto. Então, eu tive patrocínio, sim, mamei nas tetas do governo, sim. Eu vou chamar essa câmera aqui, ó. Traz aqui mais perto essa câmera. Deixa eu explicar uma coisa para você, que não conhece sobre Lei Rouanet. Deixa eu explicar uma coisa. Cada R$1
gasto com a classe artística, com atividades culturais, o mesmo setor devolve R$3. Sabe por quê? Porque é uma cadeia. Nós temos ali o pipoqueiro, o Uber, o taxista que leva as pessoas, o técnico de som, o técnico de luz, o hold, camareira, os artistas e todo esse pessoal que eu estou falando aqui não pega o dinheiro que ganha e manda para a Suíça ou para outro paraíso fiscal. Normalmente a gente compra arroz, feijão, né? Remédio, porque na nossa cidade a gente gasta com remédio pra caramba. A gente tem um monte de gasto. Então, isso é uma bobagem. Quando te falarem de lei Rouanet ou qualquer outra lei de incentivo, né, explique isso. Cada R$1 investido, o próprio mercado devolve 3 para a economia brasileira. Então vamos parar de falar bobagem. Se bem que faz tempo que eu não ouço isso, viu? Não, parar. E para explicar que o fato de você ter 1 milhão aprovado na Lei Rouanet, o governo não te dá esse dinheiro direto. Você tem que ir ao mercado, falar com o empresário. As empresas, ver se ele quer unir. E ele desconta uma parte do imposto. Ele desconta uma parte do imposto. Isso tem todo. Eu vivo por aí explicando isso. E da uma hora as pessoas vão entender. Então, o fato de eu ter lá aprovado e publicado que eu aprovei 1 milhão para fazer meu projeto... Não quer dizer que eu captei esse dinheiro. Mandou um pix de 1 milhão. Não, o governo não dá o dinheiro. É o empresário que tem um produto que quer unir ao seu projeto, que aí vocês vão fazer uma parceria, ele vai dar esse dinheiro primeiro para você e depois ele vai descontar uma parte no imposto de renda. Isso tudo feito uma parceria, isso é tudo feito dentro da lei, isso é tudo feito muito rígido. Então, não é assim, você chega lá e pega dinheiro do governo e sai fazendo, não existe isso. Para você ter uma ideia, para essa edição que é pequena do festival, a gente já tem 70 pessoas envolvidas aqui, diariamente, 70 pessoas, que aí nós vamos desenvolver o quê? O mercado, a gente vai consumir no restaurante, o rapaz da van, que vai buscar no aeroporto, hotéis, tem que pôr gasolina, comida, tudo isso. Então, você vai atingir o mercado ali de trabalho, você vai proporcionar abertura de trabalho para a gente que está precisando trabalhar, técnicos de som, de fotografia, de vídeo para registrar. Isso aí vai para quase 300 pessoas no final. Você sabe que eu comecei explicando tudo isso, aí depois eu coloquei um filtro. O cara me perguntava da Lei Rouanet nas redes sociais, eu falei assim, se não escrever a Lei Rouanet do jeito certo, eu não vou responder. Porque a maioria não sabe nem escrever. A Rouanet. A Lei Rouanet. Ai, socorro, cara. Bom, eu perguntei sobre isso porque é um ótimo momento para a gente falar um pouco sobre possíveis parcerias. Dá tempo ainda de fazer parcerias? Dá, a gente está com a Lei Rouanet aberta, conta aberta e precisando, porque aí para dar mais condição, para fazer a coisa mais tranquilamente, porque é um sufoco, você consegue um apoio aqui da prefeitura, um apoio ali, mas o dinheiro depois que você fez todo o projeto, daqui 60, 90 dias, que você recebe alguma coisa por isso. E a gente não tem todo o dinheiro ainda, está faltando passagem do pessoal de Angola que está vindo, que precisa vir, precisa comprar essas passagens. Então ainda tem material gráfico que precisa ser rodado, a gráfica que tem que pagar tudo isso. Então, se alguém quiser, puder patrocinar, a gente tem lei aberta e tudo. Como é que faz para entrar em contato, então, para falar sobre isso? Sobre isso, a gente tem o nosso site, que é o www.circuitodeteatroportugues.com.br. E tem meu e-mail, que eu acho que eu posso passar. Claro. É creuzaborges@hotmail.com. Creuza com RS. Muito bem. Está aqui já no rodapé. Aqui, ó. Você já manda um e-mail aqui, cara, e já faz o Pix. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Ou você pode, né, entrar como colaborador, patrocinador pela Lei Rouanet mesmo. Mesmo, diretamente. Que maravilha. Com a lei que a gente tem conta aberta e tudo, ainda dá tempo. Agora, também se o Moisés se elege lá dos sindicatos metalúrgicos,
Resolver falar, não, olha, a gente tem uma gráfica aqui, nós vamos colaborar com a impressão de tantas coisas. É possível, não? Dá para fazer? Põe a logomarca Dá para lá. fazer, põe a logomarca do sindicato. Vamos embora rodar o material gráfico. Vamos trabalhar isso, então. Tá Eu certo. me comprometo a ligar para o Moisés para ver se a gente consegue aí uma impressão aí de um material. O Moisés é genial, ele esteve aqui no programa esse Ele já dia. recebeu um grupo da Guiné-Bissau o ano retrasado. Ah, é? Lá na sede do sindicato, chamou todo mundo, fizemos uma festa. Que maravilha. E o pessoal fez espetáculo de dança, foi muito bom. Show, que bom. E você imagina, você traz num sindicato Sim. um grupo que vem da Guiné-Bissau, um grupo de dança, e lota uma plateia, tinha lá mais de 400 pessoas Que maravilha. para assistir o grupo, foi muito bom. Que Ele tem massa, essa cabeça também de que Tem, tem que trazer a cultura, ele é um cara aberto. Tá, eles estão nessa programação agora, o povo de Guiné-Bissau. Outro grupo da Guiné-Bissau. É outro grupo, É outro vai grupo. estar aqui agora. Vai estar. Tá. É um grupo de 17 pessoas, também é grande. Nossa, Eu falo para eles cara. que é uma tribo, você está trazendo uma tribo para cá. Não, e visualmente deve ser lindo. Depois eu quero ver. maravilhoso, Se você me manda imagens, obviamente que eu vou assistir alguns desses dias, eu estarei lá. Mas eu quero ver se vocês depois me mandam imagens, né? Para a gente mostrar aqui, porque é legal, nós estamos falando o pré, né, a pré-produção, né, a expectativa do início e tal, e é legal a gente depois mostrar, viu? Natasha, querida, é bom a gente já começar a preparar, né? Falou, aquilo que anunciou pós-festival, foi assim, aconteceu, foi maravilhoso, o povo já fica, Natasha, querida, aí ó, uma ótima, né? E nós vamos registrar tudo, vamos filmar, vamos fotografar e depois a gente manda, que foi o que aconteceu. Que maravilha. Creuza, vamos para os finalmente aqui. Bora. Passa aí todos os contatos, vamos passar a programação de novo. Já põe o QR Code aí com a programação, por favor, que fica na tela. E convide o povo, olhe para aquela câmera aqui. Quinta-feira eu convido toda a classe artística, todo o público que se interessar, os nossos amigos, o pessoal que já conhece esse projeto, o Circuito de Teatro em Português, que compareçam na cerimônia de abertura, que é muito importante a gente dar as boas-vindas, receber muito bem os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da mesma profissão, os artistas que vêm de fora, que atravessam oceanos, que o pessoal da Guiné-Bissau, a viagem é longa para chegar aqui. Então, na quinta-feira, dia 14, às 18 horas, a gente vai fazer cerimônia de abertura e eu gostaria de fazer uma grande festa. A partir do dia 15, já começa com o espetáculo A Mesa de Portugal, depois a gente tem Moçambique, Angola. A gente vai ter um espetáculo também do André De Luca, o Sankofa, que faz letramento racial, que tem um canal aí na internet que esclarece bastante sobre letramento racial e vai ser muito importante assistir esse espetáculo dele e isso vai até o dia 21. Vocês podem acompanhar toda a programação através do nosso site, que é Circuito de Teatro em Português, circuitodeteatroportuguês.com.br. Apareçam, estão todos convidados, programação inteiramente gratuita e aproveitem. É isso. Muito bem, Creuza Borges. E tudo isso no mês, né, da Consciência Negra. Muito bom. Eu nem gosto mais de falar consciência negra, porque acho que já não pega bem mais. Sério? Porque a consciência tem que ser de outros, não dos negros, não dos pretos. Sim. Né? Então tem muita gente que não gosta muito desse termo, mas é o que a gente tem oficialmente e é isso mesmo. É o mês, é quase a semana da consciência negra. Muito bem. E a gente vai ter esse espetáculo muito importante, que é o Sankofa, que eu até tinha esquecido de falar, que é do André De Luca, que ele fala sobre letramento racial. Isso é muito importante. O trabalho dele é muito importante. Creuza, querida, foi um prazer enorme encontrar e bater esse papo, essa conversa sem curva contigo. A mãe e a tia Léa estavam corretas hoje de manhã, a gente falou de você. Que linda que ela vai estar lá, adora a Creuza, que ótimo. Que bom. Um beijo, muitíssimo obrigado. Obrigada, eu que agradeço o espaço. Lá no teatro. Sim, nos veremos. Valeu. Bom, e assim encerramos mais uma edição do Conversa Sem Curva. Anote aí na sua agenda, coloca o despertador para tocar. Você tem um encontro marcado com a gente sempre aos domingos, 7 da noite e às segundas, às 8 da noite. Ou o horário que você quiser, no momento que você quiser, no nosso canal do YouTube da TVT, onde você encontra todas as nossas entrevistas, inclusive essas aqui.
Tem as edições com o Zé Genuíno, por exemplo, Kiko Mascarenhas, Moisés Celeste, que a gente falou aqui, Hernando Moraes, Rogério Sotiri, enfim, um montão de gente da mais alta qualidade que já passaram por aqui. Bom, comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Graciliano Ramos. Ótima semana para vocês todos e todas.